Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E em seguida eu quero fazer uma oração pela sua vida, pela sua casa, pela sua família e por todos os seus caminhos. A palavra de Deus, meus irmãos, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, logo, meus irmãos, a ascensão de Jesus Cristo, que foi, meus irmãos, a sua subida ao reino de Deus, Jesus que padeceu, foi morto e ressuscitou. Mas antes mesmo de Jesus ressuscitar, ele apareceu, ele conviveu, meus irmãos, dias ali com seus discípulos, se revelou-se, meus irmãos, às pessoas, mostrando que ele tinha ressuscitado ali, meus irmãos, dos mortos. E no livro de Atos dos Apóstolos, Jesus, após se encontrar-se com seus discípulos, ele pede, meus irmãos, que eles fiquem em Jerusalém, até que do alto eles recebessem o Espírito Santo, que seria, meus irmãos, um revestimento de poder, onde eles estariam recebendo a virtude do Espírito Santo, para que ali, meus irmãos, eles recebessem e tivessem esta preparação para testemunhar e suportar as aflições que iriam enfrentar pelo caminho. Eu queria esclarecer para você a respeito, meus irmãos, da descida do Espírito Santo para, meus irmãos, os discípulos de Jesus. E hoje, meus irmãos, esta descida para mim e para você, que da mesma forma que os discípulos receberam esse revestimento de poder, receberam, meus irmãos, esta virtude do alto, para testemunharem e para, meus irmãos, suportarem as aflições que estavam por vir, nós, meus irmãos, também recebemos, se perseverarmos em oração e buscarmos, meus irmãos, esse poder, esta virtude do Espírito Santo sobre as nossas vidas. O maior desejo, olhe bem, o maior desejo de um cristão é ser cheio, meus irmãos, do Espírito Santo. Está acima de qualquer projeto, plano que alguém possa imaginar. Em outra passagem, Pedro, meus irmãos, impondo as mãos e as pessoas recebendo ali o Espírito Santo, um homem apareceu, meus irmãos, e queria receber esta virtude, este poder que tinha Pedro, em troca de dinheiro. Pedro disse que o dom de Deus e o Espírito Santo não era comprado, e que ele se arrependesse para que ele não caísse em uma grande condenação e pecado, meus irmãos, que ele estava cometendo contra o próprio Espírito Santo. E nós vamos entender, meus irmãos, aqui nesta passagem, nós vamos compreender o que foi, meus irmãos, que os discípulos permaneceram e fizeram. Isso é muito importante para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. Não importa quem seja você, onde você está, sua religião, mas é importante você ouvir esta mensagem para que você possa compreender que o mesmo que aconteceu com os discípulos no passado acontece conosco hoje também. Isso é perseverarmos em oração. Jesus ressuscitou dos mortos.
Jesus, meus irmãos, apareceu para os seus discípulos. Claro, meus irmãos, que ali havia uma chama ardente pegando fogo no coração daqueles homens. Havia algo, meus irmãos, ali extraordinário. Porque, meus irmãos, eles tinham enfrentado lutas, desafios. Eles tinham, meus irmãos, presenciado a morte de Jesus Cristo. E nós entendemos, meus irmãos, que em meio às lutas, às aflições, às provações, que este povo passou, embora hoje passamos também, mas não se compara, meus irmãos, a algo tão extraordinário, espiritual, como foi, meus irmãos, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Mas a mesma revelação, a mesma virtude e manifestação acontece hoje. Isso é nós buscarmos e compreendermos, meus irmãos, nos dons espirituais, na revelação do Espírito Santo e no poder, meus irmãos, de Deus. Isso mesmo, sobre as nossas vidas, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus. Olha o que diz aqui. Livro de Atos, meus irmãos. Livro de Atos, no capítulo 1, versículo 5. Diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, olhe bem, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, e Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Aqui, meus irmãos, é revelado aos seus discípulos, onde o próprio Jesus falou isso mesmo. Que eles, meus irmãos, iriam receber o Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre eles, e eles iriam ser testemunhas, tanto em Jerusalém, isso mesmo, como também, meus irmãos, em todos os confins da terra, do mundo. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, 2 anjos aqui, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém do monte, chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu, Mateus e Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Quando os discípulos, meus irmãos, viram a subida de Jesus aos céus, eles presenciaram
Jesus subindo aos céus. Anjos, dois anjos, né, que a Bíblia aqui cita como varões, um de um lado com outro de outro, ali ao lado de Jesus, subindo com ele aos céus. E os varões, né, os anjos perguntaram: a quem vocês procurais, né? Este varão que subiu, em breve voltará do mesmo jeito que subiu. Essa é a nossa esperança, meus irmãos, que é a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, onde os próprios anjos testificaram a volta de Jesus. E após, meus irmãos, esses homens, né, discípulos que viram a subida de Jesus, presenciarem, eles, meus irmãos, voltam para Jerusalém. E ali, meus irmãos, a Bíblia aqui deixa claro que eles permaneciam juntos ali, dos discípulos, né, os apóstolos, e perseveravam em oração. Perseveravam em oração. Mas até o momento não tinha descido, meus irmãos, ali o Espírito Santo. Mas eles perseveravam em oração. Isso nos mostra, meus irmãos, que para que possamos receber esta plenitude, isso mesmo, do Espírito Santo sobre as nossas vidas, é preciso entrega, esforço e perseverança em oração, em renúncia, em estar, meus irmãos, rendidos aos pés de Jesus Cristo. É porque, meus irmãos, nem sempre estamos dispostos a nos sacrificar, nos entregar como deveríamos, isso mesmo. E muitas vezes nos acomodamos a um jeito de servir ao Senhor, mesmo sendo cristãos, né? E nunca, meus irmãos, experimentamos esta plenitude, isso mesmo, esse enchimento, este poder, esta virtude que desceu, meus irmãos, sobre ali a igreja que estava ali em oração, que hoje chamamos, meus irmãos, do batismo com o Espírito Santo, que é um revestimento de poder sobre, meus irmãos, a igreja, sobre aquele que persevera, aquele que busca. Isso é muito importante na nossa caminhada. Esse revestimento que é a virtude do Espírito Santo que cai sobre as nossas vidas. Isso é importantíssimo para quê? Para que venhamos testemunhar a respeito de Jesus Cristo. E também, meus irmãos, suportar as aflições e os problemas. Isso é muito importante. A nossa vida espiritual, ela só começa a ter, meus irmãos, um progresso, isso mesmo, na vertical, subindo aos céus, quando nós experimentamos, meus irmãos, este batismo, que é, meus irmãos, esse revestimento, esta virtude do Espírito Santo sobre as nossas vidas, que está apto a todas as pessoas. Todo mundo, meus irmãos, pode receber. Todo mundo pode receber este dom, esta virtude, esse derramamento do Espírito Santo sobre a sua vida. Só é se render-se, entregar a vida a Jesus Cristo e perseverar. Uma coisa que a igreja fazia era perseverar em oração, súplica e ação de graças. E é isso que nós devemos fazer. Olha o que diz: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Havia unidade, havia oração, havia súplica. Isso mesmo. E nós precisamos, meus irmãos, estar rendidos, estar aqui, meus irmãos, como esse povo estava. Eles tinham, meus irmãos,
Olha que coisa maravilhosa. Eles tinham presenciado Jesus Cristo com eles. Muitos aqui tinham presenciado a subida de Jesus Cristo aos céus. Mas eles não se acomodaram, isso mesmo. Mas aqui, meus irmãos, eles mergulharam em oração. Porque a oração, a oração, meus irmãos, ela faz parte da nossa vida cristã. A entrega, a gente está rendido em oração, a gente está rendido ao Senhor. Ela faz parte da nossa vida, independentemente de revelação. Independentemente, meus irmãos, de situação que venhamos estar ou presenciar. Quanto mais, meus irmãos, presenciamos o poder de Deus sobre as nossas vidas, mais devemos, meus irmãos, mergulhar em oração. Alguém diz, pastor, eu presenciei, eu recebi um milagre. E aí que está, meus irmãos, muitas vezes se acomoda, acha, meus irmãos, que já chegou no máximo, e não, meus irmãos. Se nós, meus irmãos, temos recebido uma bênção, aconteceu algo na nossa vida, estamos, meus irmãos, em uma vida espiritual ali contente, feliz já, mas sabemos, meus irmãos, que ainda falta, que precisamos receber esta virtude. Olhe bem, a descida do Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa, ou aquela pessoa está cheia do Espírito Santo, meus irmãos, olhe bem, meus irmãos, o ponto máximo, isso mesmo, é o ponto máximo da plenitude, isso mesmo, na vida de uma pessoa. Que coisa maravilhosa é isto. Esse povo aqui, meus irmãos, eles chegaram, meus irmãos, ali na plenitude do Espírito. Isso mesmo. Eles chegaram, meus irmãos, num nível ali, meus irmãos, máximo, onde o Espírito Santo caiu, desceu sobre eles. A ponto, meus irmãos, deles profetizarem, falarem em línguas. Eles, meus irmãos, foram tão cheios que, meus irmãos, ali havia uma plenitude, havia, meus irmãos, os dons sendo manifestados de uma forma poderosa. E para que possamos experimentar esta plenitude do Espírito sobre as nossas vidas, é preciso estarmos rendidos e perseverar cotidianamente em oração. É preciso confessarmos os nossos pecados. Não pode ter pecado escondido. Não pode ter, meus irmãos, pecado em oculto. Não pode ter, meus irmãos, sentimento carnal no coração, mas um coração rendido, santificado, uma vida limpa e confessada a Cristo, e uma vida em oração, meus irmãos, a porta aberta para a descida do Espírito Santo sobre a sua vida. Aleluia, aleluia. Motivação santa. Se alguém ainda não experimentou, está apto para você. Se alguém quer viver, hoje assim, pastor, eu já experimentei, mas eu estou tão frio. Mas está apto para você hoje, para mim, para que venhamos estar no Espírito, para que venhamos estar, meus irmãos, nesta abundância, isso mesmo, nesta plenitude e cheios do Espírito Santo. O poder de Deus sendo manifestado através das nossas vidas. Aleluia, aleluia. Isso pode acontecer com você. Você ser cheio, receber a virtude, estar na plenitude do Espírito. Aleluia. Você receberá uma alegria profunda. Não haverá nada mais glorioso que você estar rendido ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E eu te peço, vem Espírito Santo, vem sobre a tua igreja, vem sobre esta vida, derrama a tua plenitude, o teu poder agora,
curando, libertando, batizando, perdoando, salvando. Aleluia, aleluia. Ô Pai, manifeste o teu poder agora, Senhor. Que possamos ser cheios, que possamos, Pai, receber a virtude do teu Espírito, Pai. Como esses, Pai, que estavam ali rendidos e perseveravam, Pai, unanimemente, Pai, em oração, em comunhão, e ali desceu o teu Espírito, e de repente, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais passaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia, aleluia. Ó Espírito Santo, manifesta-te e vem sobre a tua igreja, sobre esta vida. Derrama o teu poder, nos capacita, nos faz testemunhas vivas do teu poder, Jesus, do teu amor. Visita esta casa, esta família, e opera milagres, cura, libertação, salvação. Converte agora, Senhor, o pecador, Senhor. Que haja uma grande mudança e transformação agora, Senhor, sobre a vida desta pessoa. Declara e diga: eu creio, eu recebo. Diga: eu quero ser cheio. Eu quero a plenitude, a virtude, o batismo do Espírito Santo sobre a minha vida. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, que se manifestou pelo seu Filho Jesus Cristo e derramou o seu Espírito sobre as nossas vidas. Aleluia. Diga: eu creio e eu quero para mim esta plenitude. Amém? Que Deus te abençoe.